Se os teus olhos se fecharem, abra teu coração e veja. Olá pessoal, tudo bem com todos? Eu espero que sim. Bom, eu sou o Marques e novamente estou por aqui. Agora para agradecer aí aos 100 inscritos, né? Que a gente atingiu esses dias. E muito grato aí pela atenção, tá? Pela compreensão e colaboração de cada um de vocês, certo? E em comemoração aí a esses 100 inscritos, bom, hoje eu vou começar uma série ou uma playlist, tá? De um aplicativo muito legal, um aplicativo de Braille, ou para a prática, até mesmo o aprendizado do Braille, tá bom? Aplicativo da Play Store, gratuito, tá? E, bom, mais uma vez, vamos ao vídeo? Marques High, acessibilidade. Tudo sobre tecnologias assistivas. Bom, o aplicativo é Braille Tutor. Tem esse título, tá? Braille Tutor. Logo que você acessa, né? Ao você instalar, você vai ter que, claro, dar as permissões. E ao acessar, ele tem essa musiquinha de fundo aí que você está ouvindo agora. Tá certo? Bom, lembrando que essa música, pelo volume de mídia, você pode estar aumentando ou diminuindo, tá? Você que é deficiente visual e não gosta da musiquinha de fundo aí, tá? Você pode estar desligando totalmente ou baixando o volume, né? O interessante não é baixar o volume todo, porque você vai ter os efeitos sonoros daquele, com a resposta dos acertos ou erros, tá? Das atividades, certo? E sem mais delongas, vamos conhecer aqui a interface do aplicativo ou a tela inicial do mesmo. Olha só. Assim como em uma cela ou célula Braille, tá? E o que é isso, Marcos? Bom, para você que nunca ouviu falar em cela ou célula Braille, é um conjunto de seis pontos, perdão, né? Ou seja, a cela ou célula é formada aí por 6 pontos, distribuída em 2 colunas, tá? E quando a gente fala em coluna, lembre-se que coluna é algo que sustenta e, portanto, ela está na posição vertical ou em pé, tá? Então, essa célula é formada por 2 colunas, a coluna da esquerda e a coluna da direita. Cada coluna tem 3 pontos. Achei muito interessante esse aplicativo, porque você que é vidente está tendo exatamente essa imagem a qual eu estou descrevendo aqui, né? E você que é cego, né? Ou tem uma baixa visão acentuada, você pode estar acompanhando também ou de acordo com o que eu vou falando aqui, certo? Bom, o aplicativo então aqui, como Dicionário. Como no Braille, eu indico que você utilize ele quase que sempre, não no modo de varredura, mas sim no modo de rastreio. Marcos, modo de rastreio? Isso. Assim como você utiliza a sua bengala rastreando, né? Passando ela, e quando ela tem um roller, você desliza no chão, também você vai deslizar o seu dedo aqui sem levantar na tela, tá certo? Bom, vamos lá? Então, lembrando que eu falei, são 2 colunas, cada coluna com 3 pontos. Coluna da esquerda, eu tenho os pontos 1, 2 e 3, sendo que o 1 está em cima, tá? E é exatamente nessa proporção. Não seria aqui ponto 1 na esquerda, 2 na direita. Não, porque a célula é formada de colunas, certo? E não por linhas. Tá bom? Vamos lá? Vamos dar continuidade? Colocando o dedo aí,
no lado esquerdo da tela, não necessariamente no canto esquerdo superior, mas do lado esquerdo, olha só. Braille tutor. Dicionário. Tem o título da tela, da janela, que é o título do aplicativo. Braille tutor. Bem em cima. E se você desce um pouquinho, Dicionário. você tem um botão com o nome de dicionário, tá? Eu desço mais um. Desafio. Botão desafio. Novamente, temas. Olha só, isso é a interface do aplicativo, ou a janela principal do aplicativo. Marcos, por que você estava usando isso daí? Bom, desse modo eu estou demonstrando porque é assim que é formada essa primeira coluna de 3 pontos, tá bom? No caso aqui o ponto 1 seria dicionário, a função dicionário. Ponto 2, desafio, função desafio. Ponto 3, temas, tá certo? Ô Marques, ainda tá meio complicado. Bom, o Braille é o seguinte, é prática, tá? Você pode rever o vídeo, tá retornando o vídeo a quantas vezes você necessite e a cada vez que você queira, tá certo? A gente já viu que a coluna 1, a coluna da esquerda, ela contém 3 pontos, né? Nessa questão de numeração mesmo, tá? É muito importante fixar, você que não conhece o Braille, é muito importante que fixe essa questão de pontos, tá? Dicionário. No caso aqui, o ponto 1, nessa tela inicial, ela é representada pela função dicionário. Desafio. Ponto 2, desafio. Temas. E ponto 3, temas, tá? Você não precisa memorizar isso, você só precisa aprender que nessa coluna da esquerda são 3 pontos. Tá? Se eu continuar descendo, confira lançamento. Aqui ele já tem propagandas, tá? Propaganda é essa que quando você compra o aplicativo, tá? Se você quiser tirar a propaganda, ela vai sair daqui, certo? Vai ficar só os pontos. Beleza? Então vamos conhecer a coluna agora da direita. Se eu tenho na coluna da esquerda os pontos 1, 2 e 3, dando a sequência até o 6º, né? Eu tenho na coluna da direita os pontos pratique. 4, com a função pratique, aqui, tá bom? Pratique, tradução. 5, né? A função tradução. Configurações. E 6, com o último botão aqui, que é para configuração, tá? Vamos retomar isso aqui? Coluna da direita, pontos 4. Pratique. A função pratique. Tradução. Tradução vem no ponto, no lugar do ponto 5. Configurações. E configurações está na posição 6, ou representando aqui o ponto 6. Eu achei muito interessante isso e por isso eu estou frisando para vocês, porque logo a interface do aplicativo já é uma célula Braille ou uma célula Braille, perfeito? E olha só, neste primeiro vídeo a gente vai conhecer tão somente aqui a célula, que a gente já viu, tá? E bem como as configurações desse aplicativo, certo? Vamos lá? Configurações. Configurações seria o ponto 6, lembrem disso, tá bom? Vocês não precisam decorar, vou repetir aqui para vocês entenderem bem. Não misturem, não confundam que o ponto 6 é configuração. Não, ponto 6, ele aqui nessa interface, tá? O que representa ele aqui, ou o acionamento da função desse aplicativo é a configuração, certo? Mas não, o que você tem que memorizar são as 2 colunas e as questões dos pontos que são assim distribuídos. Na coluna da esquerda, os pontos dicionário 1, desafio 2 temas e 3. Na coluna da direita, os pontos pratique 4, tradução 5 configurações e 6. Aqui por que ele vem esses pontos e os nomes, Marques? Então, já que eu não tenho que decorar. Bom, justamente como eu estou rastreando, eu não estou varrendo. Notem, se eu for tentar varrer aqui, ó, vamos lá, o ponto 1. Dicionário. Se eu varrer da esquerda para a direita, olha só. Pratique. Ele vai para o pratique. O ponto seria ali o 4. Por isso eu indico que
Nesse, olha, Pratique. no ponto 4, tá? Nesse aplicativo, bem como no Braille, não é indicado que você esteja varrendo, tá? Não para conhecer, pelo menos, tá bom? Dentre as configurações, tudo bem. Dentre as opções, tudo bem. Agora, o reconhecimento tem que ser no modo rastreio, que é tocar o dedo na tela Dicionário. e arrastar, Pratique. tá? Tradução. Desafio. Ó, Dicionário. tá bom? Ou seja, é nesse sentido que você vai conhecer o Braille. É rastreando, tocando, tudo no tato. Perfeito? Então vamos lá acessar as configurações para eu estar mostrando algumas coisinhas rápidas para vocês. Configurações. Abrindo. Configurações. Agora só, aqui eu já posso varrer, porque eu vou acessar o menu, tá? Isso não é reconhecimento do Braille. Então vamos varrendo da esquerda para a direita. Navegar para cima. Navegar para cima. 0. 0. Esse 0 que ele colocou aqui para a gente é a etapa ou fase ou nível, assim como você queira, tá bom? Redefinir o app. Redefinir o aplicativo, né? Que seria justamente aí restaurar as configurações. Olha só, vamos acessar aqui para ver o que ele vai dizer. Olha só. Redefinir. Redefinir o título da janela. Redefinir a app. Isso irá redefinir todas as suas pontuações e configurações, mas não os seus temas. Tá? Os temas não apagam, mas as configurações, inclusive a pontuação que você já atingiu, você vai perder, certo? Cancelar. Então vamos cancelar. Certo? Vamos dar continuidade. Transferência de dados. Vem para transferência de dados. O que é isso, Marcos? Bom, se você for formatar o seu celular ou algo do tipo, creio eu, tá? Isso aí eu ainda não fiz o teste, descobri o aplicativo recentemente. Estou aqui trazendo para vocês aí em primeira mão e já descobrindo o aplicativo junto com vocês, certo? Então assim, o que acontece com essa transferência, creio eu, né? Para que você esteja salvando ou enviando um arquivo, fazendo um backup das suas configurações, pontuações, a situação ou a qual você está no aplicativo. Perfeito? Creio que seja isso, tá bom? Vamos continuar varrendo? Receber dados. Receber dados. Tá vendo por que eu acho que seria exatamente isso? Porque uma vez que você faz um backup, né, você pode restaurá-lo depois, tá? E na função transferência de dados. Transferência de dados, eu vou até abrir para você entender. Ele me solicita o Bluetooth. Permitir. Negar. Ó. Permitir. Permitir. Negar. Braille Tutor está solicitando para ativar o Bluetooth. Isso permitirá que seu telefone fique visível para outros aparelhos por 120 segundos. Tá ok? Então, eu vou negar. Aqui eu vou cancelar. Eu só queria demonstrar para vocês que ao ativar o Bluetooth ele vai enviar para outro aplicativo ou para outro aparelho. Tá? Ainda não sei se é necessário que tenha o mesmo aplicativo no outro aparelho. Tá? Esse teste eu ainda não fiz. Certo? Mas achei muito interessante a opção. Tá? Então, continuando. Receber dados. Receber dados. Vamos abrir aqui receber dados. Vamos ver o que dá. Olha só. Permitir. Negar. Braille Tutor está solicitando para ativar o Bluetooth. Isso permitirá que seu telefone fique visível para outros aparelhos por 120 segundos. Perceberam a mesma informação. Continuando, então. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação é uma ajuda. Vamos acionar? Voltar. Tutorial Screenshot. Voltar. Ó. 5. Esse é um tutorial. Próximo. Tá? Vamos abrir então no próximo. Selecione transferir dados no dispositivo para enviar de. Olha só, que interessante. Aqui ele vem um tutorialzinho, exatamente. Para transferir de. Tutorial Screenshot. Voltar. 5. Próximo. Tutorial Screenshot.
Em seguida, selecione receber dados no dispositivo para o qual receber. Aí, tá vendo? É isso aí. Tutorial Screenshot. Voltar. 35. Próximo. Aguarde o receptor aparecer e selecione-o para transferir. Muito bem. Tutorial Screen. Voltar. 45. Próximo. Não feche nada enquanto os dados estiverem sendo transferidos. Tutorial Screenshot. Percebem? Para você estar transferindo de um celular para o outro com o aplicativo, que vai ter que encontrar a função lá oposta, tá? Se nesse aplicativo aqui eu selecionei transferir, nesse dispositivo, perdão, nesse telefone, eu selecionei transmitir, no outro tenho que acionar a função receber. Voltar. 55. 5 de 5, acabou. Próximo. Próximo. E aí ele sai do tutorial. Perfeito? Olha só quanta funcionalidade no aplicativo. Sobre. Vem sobre, que você vai ver aqui as informações do aplicativo, como versão e tal. Alterar código Braille. Alterar código Braille. Vamos acionar aqui, vamos conhecer. Sueco, padrão para sueco. Aqui seria então o idioma, a linguagem, né? UEB, Unified English Sueco, padrão para checo, padrão para eslovaco, padrão tamil, espanhol. UEB, Unified Sueco, padrão para sueco. Tá bom? Então aqui seria, no caso, transferir ou mudar o idioma, né? Só alterar código Braille. Alterar o código Braille. Vamos continuar então? Desbloquear todos os dicionários e modos. Olha só, desbloquear todos os dicionários e modos. Por que isso, Marcos? Bom, eu esqueci de comentar com vocês, mas algumas funcionalidades ali são bloqueadas, tá? Inicialmente, quase todas. O que me chamou a atenção e eu achei muito interessante no aplicativo. Por que então isso aí, Marcos? Bom, pelo motivo seguinte. Tem gente que chega no aplicativo, né, nem conhece o Braille, mas já quer saber todas as suas funções. Tá? Desse modo, o aplicativo aqui, ele traz essa segurança, tá? Para que você consiga avançar etapa por etapa e tenha um melhor aprendizado, tá bom? Para que se fixe de modo mais eficiente o seu código ou o código Braille em sua mente. Perfeito? Alterar código, desbloquear todos os dicionários e modos. Então vamos acionar aqui essa função, desbloquear tudo. Ele dá um alerta aqui, ó. Você deseja pagar para desbloquear todos os dicionários e modos imediatamente? Isto não é recomendado, que é por isso que não é livre, como é geralmente melhor para desbloqueá-los gradativamente enquanto sobe de nível. Tá certo? Aquilo que eu acabei de falar para você. Você até pode pagar. Aqui ele dá essa opção de você pagar para desbloquear, mas o próprio aplicativo alerta. Bom, o interessante é que você, em outras palavras, né? O interessante é que você o libere ou os libere na medida que você vai avançando, né, de nível, certo? Compra. Posso comprar. Você deseja No pagar caso, para desbloquear todos os dicionários. E no meu caso eu vou cancelar. Eu não vou pagar, tá bom? Remover anúncios. Remover anúncios. Do mesmo modo, eu posso estar pagando. Olha só. Os anúncios são removidos quando você compra qualquer tema. Você quer continuar a remover anúncios sem ter um tema? Olha só. Quando eu compro um tema, eles são removidos os anúncios. E aí ele pergunta se eu quero continuar ou comprar sem comprar um tema. Só pagar para desbloquear o aplicativo, né? Também não vou fazê-lo. Som. Olha só, muito interessante. Essa questão do som aqui. Ele entra nas configurações na parte de som ou de áudio. Tá bom? Vamos lá, continuar varrendo da esquerda para a direita. Música. Música. É essa musiquinha de fundo aí que você está ouvindo, tá? Ativar. Ativar. Aqui eu posso Desativado. desativar. Pronto. Parou a musiquinha. Tá bom? Ativado. Ativado. Lembrando que, ao você entrar no aplicativo a primeira vez, se o volume de mídia do seu celular, seu dispositivo, estiver alto, essa musiquinha vai estar alta, olha só.
procure baixar o volume de mídia para que você consiga ouvir a leitura do Talkback, caso você seja cego ou usuário, né, de Talkback por meio de baixa visão, por conta de ter uma baixa visão também, tá? Ou, no caso você vidente, não acha legal a musiquinha, você pode acionar, antes de mais nada, né, entrar nas configurações, vir aqui no som, música e desmarcar isso aqui, tá bom? Agora olha só, prosseguindo. Efeitos de som. Efeitos de som. Esse efeitos de som, Ativar. é o interessante que ele esteja ativado, porque como eu falei anteriormente, ao você acertar ele emite um som e ao você errar ele vai emitir outro som, tá? Dentre as atividades que você estiver realizando, certo? Então é muito interessante que ele esteja ativado. Continuando. Vibração. Entra na vibração. Ativar. Bom, a vibração também é interessante porque você tem uma vibração, tá? Com intensidades aí pouco diferente, mas uma vibração, tá bom? Caso você não queira esse sonzinho lá, né, do acerto ou do erro, você pode estar desativando, deixando só a vibração. Eu acho interessante, principalmente para você que é cego, assim feito eu, esse barulho, porque ele vai... É uma notificação de erro ou de acerto, tá? Ele vai permitir que você identifique se errou ou acertou. Vamos continuar? Teclado Braille. Agora entra aqui para a questão do teclado Braille, né? Vamos ver o que eu tenho de teclado Braille. Vamos continuar varrendo da esquerda para a direita? Modo reverso. Modo reverso. Isso mesmo, exatamente. Mas, ô Marcos, o que é o modo reverso? Vamos continuar varrendo? Ponto de interrogação. Ponto de interrogação é ajuda. Vamos acionar a ajuda do modo reverso. Agora varrendo aí. Pratique a escrita em braille como na lousa e na caneta. Pratique a escrita em braille como na lousa e na caneta. Tutorial Screenshot. Tutorial. Voltar. 5. Próximo. Próximo, vamos para o próximo. O que ele diz agora? Imagine que você está imprimindo os pontos atrás. Olha só. Imagine que você está imprimindo o ponto, né, atrás. Exatamente, você está perfurando o papel, né, de trás para frente, ou seja, da parte de trás do papel. Você faz o furo e aí no lado de lá, ou do lado de lá, ele vai criar aquela bolinha, que é os pontos Braille, certo? Tutorial Screenshot. Voltar. 2.5. Próximo. Esse é a página 2 de 5. Vamos para a próxima. Para que eles sejam o caminho certo na frente. Para que, olha só a função, que é furar ele por trás, para que lá na frente, ou na frente do papel, ele seja o caminho correto, tá? Tutorial Screenshot. Voltar. 3.5. Próximo. 3 de 5, vamos para o próximo. Isso requer que você insira os pontos de trás para frente. Isso requer que você insira os pontos de trás para frente. Exatamente, Marcos. É isso que você quer dizer? Olha só. Como eu demonstrei lá inicialmente, os pontos 1, 2 e 3 é na coluna da esquerda, tá? Esse é o modo de leitura. Quando eu vou escrever à mão, né, ou seja, com uma reglete, né, ou mesmo com uma caneta, que eu iria conseguir furar aquele papel com uma caneta, que não é recomendado, e o interessante é o kit Braille, tá? Que é reglete com punção, tá bom? E nesse caso, quando eu vou escrever, aí eu escrevo por trás do papel, tá? Para que ao virar o papel eu tenha exatamente aquele modo de leitura. Modo de escrita, então, no meio tradicional, como que é? É isso aí. Assim como o aplicativo está descrevendo. Eu preciso escrever da direita para a esquerda, certo? Tutorial Screenshot. Voltar. 4.5. 4 de 5. Próximo. Como se estivesse no meio. Tá vendo? Que ele diz como se estivesse no meio. Olha só. Se no modo de leitura eu tenho a coluna da esquerda nos pontos 1, 2 e 3, quando eu for escrever, tá, na reglete,
numa reglete tradicional, eu vou ter esses mesmos pontos 1, 2 e 3, agora não mais do lado esquerdo, e sim do lado direito. Claro que isso você vai ver para frente, tá bom? Inclusive, eu não indico de cara que você acione essa função, né, do teclado reverso, ou do modo reverso do teclado Braille aqui, certo? Lembrando que esse teclado Braille não é o do Talkback, é do próprio aplicativo, certo? Tutorial. Voltar. 5, 5. 5 de 5. Próximo. Próximo. Então ele acabou. Continuando. Desativar. Está desativado. O que está desativado? O modo reverso do teclado Braille aqui, certo? Bom, pessoal. Navegar para cima. Acabou, como vocês podem perceber. Navegar para cima, retornando aqui a função. E vamos recapitular rapidamente aqui os pontos, olha só. Assim como na célula Braille, a interface ou a tela inicial desse aplicativo é composta aí por duas colunas, você lembra? A coluna da esquerda e a coluna da direita, que são representadas, cada coluna, da esquerda, ela é composta de 3 pontos, tá? E nessa sequência, no ponto 1 em cima, Dicionário. ponto 2 no meio, Desafio. ponto 3 embaixo. Temas. Temas, tá? Coluna da direita, pontos 4 é em cima, Pratique. ponto 5 Tradução. no meio e ponto 6 Configurações. embaixo. Perfeito? Tá? Lá na frente a gente vai entender a questão do modo reverso para quando eu vou escrever na reglete, tá? Como ele disse ali, na lousa ou na caneta, tá? No modo de escrita, ele muda um pouquinho porque vai inverter algo para o futuro, certo? Então é só, eu fico por aqui, tá? Até o próximo vídeo. O vídeo é longo? Porque não tem como ser curto, tá? O Braille é algo complexo que precisa ser bem esmiuçado, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se sim, deixe seu like, tá? Compartilhe com os seus amigos esse vídeo para que ele possa chegar ao mais possível número de pessoas, tá? Cegas ou videntes, ou com baixa visão, tá? Com ou sem deficiência visual, tá certo? Para que o Braille seja o mais também possível conhecido por todos, tá ok? Forte abraço